A Agenda Reptiliana. Entrevista com o xamã africano Credo Mútua, parte 1, com David Icke. Dublagem Flávio Vale. Olá, sejam bem-vindos à África, este enorme e maravilhoso continente. África do Sul, para ser mais preciso, a poucos quilômetros de Johannesburg. Estou aqui para conversar com um homem extraordinário. Credo Mútua. A primeira vez que vim à África do Sul, cerca de 8 meses atrás, em 2 ou 3 dias, fui apresentado a Credo Mútua. Não o conhecia na época, mas, desde que nos encontramos, não parei de ouvi-lo. E ele não parou de falar por pelo menos 5 horas. E nos primeiros minutos compreendi que eu não estava somente na presença de um homem grande de conhecimento. Eu estava na presença de um gênio, um ser humano único. E Credo Mútua é, sem qualquer dúvida, o mais surpreendente homem que já tive a honra de conhecer. Credo é o que alguns chamam de xamã, e outros, em sua profunda ignorância, o chamam de bruxo. E para dar o título oficial, ele é um Sanusi, para a nação do Zulu. Um Sanusi é o portador, o guardião do conhecimento antigo. O conhecimento antigo de tudo, inclusive da história da África. De onde veio tudo isso? De onde vieram essas pessoas? Qual a verdade da história? Não essa que nos é contada sem qualquer sentido. Ensinada através de universidades e escolas por professores muito bem pagos. Existem apenas 2 Sanusis atualmente na África do Sul. Credo é um deles, e isso é assustador, porque isso quer dizer que a verdadeira versão da história deste continente está morrendo, está se perdendo, enquanto temos essa coisa oficial sem qualquer sentido, que nos dizem ser a história, mas que não passa de completo lixo. A história foi reescrita, e as pessoas que podem reunir essa história novamente estão deixando este mundo assim que a idade os leva e são substituídos. Então vocês terão o privilégio, assim como eu tive, o enorme privilégio de ouvir este homem falar e ver seu conhecimento preservado durante todo o tempo que a tecnologia eletrônica puder existir. Ele é o contador de histórias oficial e o guardião da história e conhecimento do povo Zulu. Mas vocês sabem que conhecimento é algo muito perigoso, quando tenta se manter as pessoas aprisionadas numa prisão mental, manipulando-as e controlando-as. Então pessoas como Credo Mútua, que têm o conhecimento para reescrever a história e assim todo o presente, são pessoas altamente perigosas para aqueles que desejam controlar e suprimir. Este homem sofreu muitas ameaças durante a vida. Inúmeras tentativas de assassinato, algumas delas há poucos dias. E ele irritou a hierarquia de seu próprio povo, assim como irritou muitos outros de outras culturas e outras raças que também desejam suprimir a verdade, por motivos simples, preservar seu próprio domínio religioso ou manter as pessoas ignorantes. E então vim falar com Credo e expor muitas coisas. E essa é uma série de vídeos única com um homem único. Vamos começar nos concentrando em uma história bizarra. Uma história difícil de acreditar, você diria, mas é uma história que se confirma em cada relato, vinda de sua própria experiência de vida, seu próprio conhecimento único do continente. Durante os últimos anos, enquanto eu tentei descobrir como o mundo é controlado por um pequeno grupo de pessoas, pois essa é a realidade. Quem são essas pessoas? Acabei por descobrir, por mais bizarro que possa parecer, uma raça reptiliana de outro planeta, que cruzou com humanos na antiguidade, criando uma raça híbrida e mestiça de sangue. Temos referência disso no Antigo Testamento e em inúmeros outros textos antigos. Fala-se sobre os filhos de Deus, que no original é filho dos deuses, no plural, cruzaram com as filhas dos homens e criaram a raça híbrida chamada Nephilim,
Esses deuses eram literalmente os deuses dos povos antigos. Povos que costumavam sacrificar, literalmente, pessoas a seus deuses. Então essa linhagem sanguínea híbrida, segundo os registros antigos documentam ao redor do mundo, que foram colocados em posições de poder e realeza no mundo antigo. E então, como ocorre atualmente, quando se faz a genealogia de famílias reais e influentes com posições de poder no mundo, seja os 42 últimos presidentes dos Estados Unidos até Bill Clinton, seja a família real britânica ou a aristocracia europeia, qualquer uma das principais elites dominantes, os maiores banqueiros, as maiores corporações, você se deparará com linhagens de família que datam das mesmas linhagens de domínio do mundo antigo, linhagens reais. O que os registros antigos se referem é este cruzamento entre humanos e deuses reptilianos. Em outras palavras, uma raça reptiliana extraterrestre. Controla o planeta Terra por milhares de anos até hoje, e colocando suas linhagens de sangue genéticas e compatíveis em posições de poder. Presidentes, primeiros ministros, líderes de bancos e empresas, etc. E isso explica tantas coisas. Da onde veio o direito divino dos reis? O direito divino para governar, devido à sua linhagem de sangue, sua genética. Porque essas famílias dominantes da aristocracia é de origem real. Sempre, incessantemente, insistem em casarem-se umas com as outras. Assim como as famílias dominantes dos Estados Unidos fazem, produzindo tantos presidentes, líderes de bancos, administradores e governadores de estado nos Estados Unidos. E, incrivelmente, por mais bizarra que possa parecer, assim como pode parecer ridícula essa história, segundo uma perspectiva simplória de nossa parte, quando comecei a conversar com Credo Mútua sobre sua experiência na África e seu conhecimento, incrível, profundo e variado da história, ele me conta exatamente a mesma história que eu descobri ao redor do mundo, exatamente a mesma, com grandes detalhes. E caso a África e o mundo queira um dia se libertar, algo que queremos, então terão de ouvir este homem e temos de ouvi-lo agora. Eu comecei perguntando a Credo sobre a origem do conhecimento, que ele irá compartilhar conosco pela primeira vez depois de tantas tentativas, porque este é o conhecimento que apenas os iniciados recebem. Mas Credo diz, o mundo precisa saber disso. Então sim, este é um vídeo único, e este é um homem único. E como disse antes, perguntei sobre a origem do conhecimento, e ele está prestes a nos contemplar. Quando o homem branco começou a destruir nossa religião, quando ele começou a demonizar nossos deuses, quando começaram a ridicularizar o que realmente acreditávamos, usando, na verdade, professores africanos para destruir essa antiga religião africana. Em muitas partes da África, diziam que nossa antiga religião estava sendo ensinada escondida e chamavam-na de sociedades secretas. Em toda a África Central, Leste, Oeste, foi onde esse conhecimento foi mantido. Mantidos por guardiões por toda a vida. Muitos deles desconheciam que em outras partes do continente existiam outros guardiões fazendo exatamente a mesma coisa que estavam fazendo. Agora, quando me tornei um sangoma, eu era um jovem de 16 anos. Eu que minha tia e meus avós, principalmente minha avó, me ensinaram. Me chocou a alma. Descobri que as escolas missionárias estavam nos ensinando mentiras sobre nosso povo. Nos ensinaram, quando crianças, que a única luz tinha vindo à África com as pessoas brancas e que antes delas aparecerem, nós, homens negros, não fazíamos ideia do que era Deus
e que não acreditávamos na vida após a morte, e que nosso povo não passava de uma raça de selvagens, que só sabíamos ficar pegando sol, perseguindo mulheres, brigando e bebendo cerveja o dia todo. Em um dado momento, me dei conta de que os africanos eram, de fato, muito mais inteligentes do que os missionários queriam dar realmente crédito. Que, assim como os brancos, também tínhamos nossa astrologia, astronomia, conhecimentos cirúrgicos. Na verdade, descobri que tínhamos cirurgiões Zulu. No início do século XIX, do século XVIII e desde muito antes disso, que eram capazes de fazer cirurgias que os homens brancos não eram capazes de realizar. E quanto mais aprendia sobre meu povo, mais eu queria aprender. E quando a iniciação por meus familiares terminou, eu tinha a sede de aprender cada vez mais e, às vezes, tive de pagar um alto preço para ganhar certo conhecimento. Em um local, aqui na região noroeste, meus mestres descobriram que eu não era circuncidado e me disseram abertamente que se eu quisesse fazer parte dessa sociedade secreta, eu teria de ser circuncidado, e passei pelo processo, e foi extremamente doloroso. Isso porque foi feito com um canivete, o qual alguém fez questão de tirar o fio, para certificar-se de que eu entenderia a mensagem. Em alguns lugares da África do Sul, se você quisesse aprender os segredos de certas sociedades secretas, você teria de fazer coisas que eu nunca mais me atreveria a fazer. E certa vez, no extremo ocidente, a oeste do que hoje é a Zâmbia, meu mestre disse: veja, até onde está disposto a ir para se tornar um dos nossos? Eu disse: estou disposto a ir a qualquer lugar. Ele olhou para mim e disse: escute, homem educado, estamos cansados de gente como você. Os brancos vieram até nós para explorar nossas mentes e nos matar. Precisamos ter certeza que podemos confiar em você. E então me virei e disse: grande mestre, estou disposto a fazer o que for preciso. Se perguntar se estou mesmo, eu respondo sim. E então entramos num cemitério. E lá removeram a mão de um cadáver, morto há 2 dias. Me entregaram ela e me desafiaram a cozinhar e comer aquela mão. Assim eu o fiz. E essas foram as pessoas que me contaram pela primeira vez sobre uma raça de seres altamente inteligentes, que eles chamavam de Chitauri. Significa os ditadores, uma raça de seres que parecem répteis, que reinam o mundo por centenas, se não milhares de anos. Então, através desse terrível ato, eu consegui adquirir o conhecimento, o qual era negado até mesmo aos mais elevados sangomas, pois eles não conseguiam, eles não ousavam passar pelo ritual que eu passei. É essa a maneira que o conhecimento secreto é protegido na África. E, em outra vez, deixe-me contar mais uma coisa. Novamente no extremo ocidente, nos limites entre a Angola e a Rodésia do Norte, como era chamada na época, fui levado até uma cabana, e nessa cabana estava uma jovem mulher, tão negra quanto o ébano, e seu cabelo mais parecia uma enorme nuvem negra em sua cabeça. Seus dentes foram afiados de tal maneira, até que ficaram parecidos com os dentes de um réptil. E eu, jovem mútua, estava estarrecido
O que essa jovem está fazendo aqui? Provavelmente eu terei que passar muitas noites aqui. Então, o que ela faz aqui? Agora, credo mútua, um Zulu bastante assustado, com medo de mulheres, mas não de animais selvagens. Decide dormir com suas costas contra a parede, deixando para a donzela uma cama devidamente limpa, e, no dia seguinte, credo mútua encontra 15 libras, entregues pelo chefe local, por eu ter recusado um presente sagrado. Parece que era para eu fazer algo muito surpreendente para aquela jovem, para provar que eu seria um deles. Mas por que, credo, você escolheu fazer essas revelações desses conhecimentos para uma audiência muito maior? Senhor David, por favor, a África está morrendo. A África está sendo assassinada. E estamos sentados feito uns idiotas. E não compreendemos realmente o que estão fazendo com o nosso povo. Tenho provas incontestáveis em qualquer corte de justiça que a doença chamada AIDS é uma doença criada por homens. E essa doença irá matar 3/4 do povo negro da África do Sul dentro dos próximos 10 anos. Pensem, existem guerras na África. Guerras que não fazem sentido algum a mim. Como um homem negro, por favor, quando as pessoas lutam numa guerra, Sr. David, pelo que elas lutam? As pessoas lutam para se livrarem de algo que lhes causa dor. Indiferente se seja um chefe de tribo ou um governo moderno corrupto, eles lutam para remover este obstáculo, ou serem destruídas por este obstáculo. Essa é a ideia por trás de uma rebelião. Mas na África encontramos guerras, onde um grupo de rebeldes desafia um governo que tenta lutar contra eles. Então essas guerras acabam por trazer a completa destruição a um país em particular, numa situação onde nem os rebeldes, nem o governo podem ganhar algo. E por quê? Porque você descobre que essas forças rebeldes, lutando contra o governo, de repente se dividem em pequenas facções e começam a lutar umas com as outras, não mais contra seu real inimigo. Numa situação que, em pouco tempo, todo mundo está lutando contra todos, e não se chega a lugar algum. Senhor, minha opinião é que essas guerras que estão destruindo a África de tal maneira são orquestradas por forças de fora da África. Nosso povo, Senhor, precisa desenvolvimento. Nosso povo precisa de paz na África. Somos, basicamente, um povo pacífico. Não somos um povo belicoso. Não deixem que a história lhe contem esse tipo de lixo. A África não é percebida como realmente é, pela perspectiva de pessoas de fora dela. Primeiro, meu povo é Zulu, uma tribo que foi conhecida por um longo tempo por seus guerreiros e suas guerras. Conhecidos dessa maneira por muitos, muitos anos. Mas espere, você sabia que o povo Zulu, na verdade, odeia a guerra? E não a amam como a história lhes conta? Nós, do povo Zulu, chamamos a guerra de IMPI, IMPI, e chamamos o mal de Imbi, ou Ubumbi. Então a palavra Impi é a palavra Imbi, mas chamamos Aya, Insindi, que quer dizer o metal malvado, o metal da guerra. Então, que significa aquilo que é mal. Vem exatamente da mesma raiz. Usamos a palavra copa. E Tuzi, que quer dizer o ajudante, o afugentador de espíritos maus. Quando um Zulu vai à guerra, ele se prepara espiritualmente para lutar.
Mas quando retorna de uma batalha, um Zulu passa por uma cerimônia de purificação. Um ritual muito, mas muito mais doloroso. Ritual esse que dura 7 dias antes que seja permitido encostar em sua própria esposa. Mas tem mais. Na Inglaterra, temos a Lady Sarah Churchill, duquesa de Marlborough, que escreveu em seu diário que seu marido, Sir John Churchill, o Duque de Marlborough, após a terrível guerra de Blenheim, fez sexo com ela 3 vezes, sem sequer tirar suas próprias botas. Espere aí, senhor, ouça melhor. Eis um homem que chega em sua própria tenda, ou seja lá o nome usado, ainda usando suas botas fedendo sangue de cavalo e de seus inimigos, e possivelmente com restos de carne humana, ainda presa na sola de seus calçados. E esse homem estava fazendo sexo com sua esposa. Que tipo de atitude é essa? Um homem que vem fedendo a guerra e destruição, profanando sua esposa, em 3 tórridas sessões de sexo. Nunca fizemos isso na África. Nós odiamos a guerra e, além do mais, nosso povo, o povo negro da África do Sul, é acusado de ser uma sociedade machista. Absolutamente mentira, senhor. O povo Zulu é um povo de sociedade dominantemente feminina. E se quer uma prova disso, pergunte a si mesmo quem matou o rei Shaka. Quem planejou sua morte? 2 mulheres, gêmeas, Mama e Kabai, as tias de Shaka. Quem foi o maior conselheiro do rei Shaka? Sua própria mãe, Nandi. Ela quem planejava todas as campanhas militares do rei Shaka, nos mínimos detalhes. Então, de todas as maneiras na África do Sul, nossos matrimônios com a grandeza também possuem seu lado feminino, mas este é um assunto a ser discutido em outro momento, pois nós da África estamos sendo assassinados, Senhor. E a raça de pessoas que um dia fundou uma das maiores civilizações desse mundo está sendo cruelmente exterminada. E nossos políticos parecem estar hipnotizados, assim como o antílope hipnotizado por uma serpente. Então nossos políticos não sabem o que está acontecendo na África. Eu vou falar, Senhor. Eu vou falar e revelar, e que se danem as consequências. Não sou um homem corajoso, mas em situações importantes, alguém tem que levantar-se e expor a conspiração que ocorre na África. Então vamos começar a falar sobre essa força, que é o denominador comum desde o início dos tempos até os dias de hoje, que tem manipulado essas situações altamente malévolas e destrutivas. Minhas pesquisas ao redor do mundo sempre focaram no fato de existir uma força, que não é deste mundo, por assim dizer, que é o denominador comum. Quais suas experiências e conhecimentos a respeito do envolvimento extraterrestre na história da África? Uma das mais secretas histórias que foram reveladas a mim, Sr. David, é a respeito desses seres. Essa história foi revelada a mim pela primeira vez no extremo ocidente, na época, no local atualmente chamado como Ruanda, conhecida antes como Ruanda-Urundi. Foi lá que aprendi sobre a história dessa época, aos pés do Monte Kilimanjaro. Essa é a história que você encontrará em toda a África. Houve um tempo em que o céu azul era invisível, uma época em que o mundo todo estava coberto de brumas, numa época em que não podíamos ver o sol como o vemos agora. Apenas víamos sua claridade de luz branca, movendo-se lentamente pelo céu. E nessa época havia uma brisa eterna, todos os dias do ano. Nessa época, as pessoas não podiam ver as estrelas.
As pessoas viam apenas as árvores crescendo. Árvores muito, mas muito grandes. Não havia um deserto naquela época. Apenas florestas, onde quer que fôssemos. Nessa época, Senhor, as pessoas eram o que na língua Zulu chamamos de Unkukumbili, um ser humano que era homem e mulher no mesmo corpo. E um dia, nos longínquos céus, vieram objetos terríveis. Pareciam arcos gigantes, feitos de um ouro muitíssimo brilhante, em forma de arcos sem a corda, e eram maiores que as maiores montanhas. Vieram dos céus fazendo muito barulho, fumaça negra e fogo com eles. E de dentro desses objetos gigantes, eles vieram. Nessa época, Senhor, os seres humanos não podiam falar. Não possuíamos o dom da linguagem ainda. O motivo disso é que as pessoas dessa época possuíam grandes poderes mentais. Um homem ia até os arbustos e, usando seu poder da mente, na verdade, chamava um animal, o qual iria caçar e dar a seus filhos. E assim o animal aparecia e se ajoelhava perante o homem, e o homem mataria o animal e o levaria embora. Mas quando os Chitauri chegaram na África, disseram a nosso povo que eram deuses e que dariam a nós, humanos, grandes presentes, mas com uma condição: precisaríamos adorá-los e aceitá-los como nossos criadores. Alguns disseram a nosso povo que eram nossos irmãos mais velhos e que essa terra havia criado eles muitas gerações antes. Disseram que haviam retornado ao útero verde de sua mãe e que nos transformariam em deuses. O que fizeram? Criaram um estranhíssimo par de cavernas no continente. Escavaram 2 cavernas. Em uma delas emanava uma luz verde e na outra emanava uma luz vermelha. Assim conduziram os humanos para dentro dessas cavernas, e cada humano tinha de decidir em qual das cavernas iria entrar. Então aqueles que entravam na caverna verde saíram como mulheres, e aqueles que entraram na caverna vermelha saíram como homens. E então os ditadores, os Chitauri, falaram a nosso povo que agora éramos perfeitos. Mas no momento em que os primeiros homens viram as primeiras mulheres, terríveis reclamações surgiam. As mulheres odiavam os homens porque tinham algo parecido com uma serpente entre suas pernas, balançando em suas pernas. E os homens odiavam as mulheres porque olhavam para seus peitos e viam essas coisas enormes, que sequer sabiam para que serviam. E então os Chitauri riram, pois para eles foi uma piada muito boa. Então os Chitauri disseram: se vocês nos servirem, seus pobres coitados, nós os transformaremos em deuses. Então os humanos concordaram com os Chitauri. E os Chitauri deram aos humanos um segundo presente: o dom da linguagem. As pessoas começaram a se comunicar com a boca, quando antes o faziam com a mente, e daí veio um monte de besteiras. Começando novamente, pois esse homem não sabia a língua daquele outro. E quando esse homem cumprimentava aquele pensava que estava sendo insultado. Foi aí que começaram os desentendimentos e incontáveis homicídios ao redor do mundo, quando deram o dom da linguagem para nosso povo. Descobriram, para seu espanto, que perderam a maioria de seus poderes mentais. Pagaram um preço terrível, e que os Chitauri eram agora seus mestres.
obrigaram os humanos a entrar em buracos no chão e extraírem metais, ouro, cobre, estanho, todos os tipos de metais que os Chitauri mandavam extrair. As pessoas estavam completamente insatisfeitas, pois não estavam felizes. Não conseguiam lidar com as novas diferenças sexuais entre homens e mulheres. Assim, dentre os Chitauri, surgiu uma fêmea de bom coração. Seu nome era Mai Zarantuari Samahongo. Era a esposa do mais terrível chefe dos Chitauri, Umbaba Gorontuari Samahongo. Essa senhora reptiliana se compadeceu da raça humana. Ela disse ao pobre povo: estão todos infelizes. O povo respondeu: sim, majestade. Vamos para a mina todo dia, cavamos as pedras e as trazemos aos deuses. Mas estamos insatisfeitos. E Mai Zarantuari Samahongo coçou seu rosto escamoso. Começou a pensar e pensar. Ela era tremendamente feia. Seus olhos eram horríveis, como faróis na escuridão. Mas ela tinha um coração misericordioso, então ela ensinou os homens e mulheres como fazerem amor. Ela disse: vejam, dividimos vocês em homens e mulheres. Essa ação unirá vocês dois novamente. Mas não foi o que aconteceu. Porque todos que recebem presentes dos Tuari, os filhos da serpente, estão sempre encrencados. O que aconteceu quando um homem dormiu com sua esposa foi que ele não se contentou e roubou a esposa de outro homem. E assim começou o grande problema na África. Então homens começaram a roubar esposas de outros homens e namoradas de outros homens, assim como mulheres roubando maridos. E isso tudo foi uma grande afronta para nós. E o rei Umbaba, o terrível senhor dos Tuari, que são os reptilianos, disseram: veja o que fez sua velha estúpida. Agora essa gente fica fazendo toda essa barulheira. Escute todo esse griteiro nos arbustos. Então somente copulando e o ouro não está sendo extraído, e você é a responsável por isso. Sarantuari ficou pensando incessantemente, e ela arquitetou um plano e disse: farei com que parem de copular. Quando eles copularem, a fêmea ficará grávida. E quando ela estiver grávida, o homem deixará ela em paz. Então esses barulhos nos arbustos não mais o incomodaram, meu senhor. E Umbaba disse: é melhor que isso aconteça mesmo. Não estão produzindo a contento aqui. Assim todas as mulheres estavam grávidas. E Umbaba estava furioso com sua esposa. E continuou assim, até que um dia Sarantuari pôs em ação um herói negro chamado Moero. Então Moero desafiou o grande chefe do povo da serpente em uma luta, e ele cortou o pênis real do rei do povo da serpente. E isso causou uma grande guerra. Moero acabou fugindo. Mas Umbaba, o terrível chefe do povo da serpente, o capturou e o trouxe de volta ao vilarejo. E nesse instante, o grande chefe Umbaba, Gorontuari, disse: veja, você cortou meu membro, e eu o substituí por um feito de ouro, mas não posso mais copular com minha esposa. Você pensa demais, seu humano desgraçado. Umbaba tinha uma unha horrenda em uma de suas mãos, uma garra, e com essa garra ele forçou em uma das narinas de Moero, fazendo um buraco horrível em seu cérebro. E então começou a comer o cérebro de Moero e jogou o cadáver fora. Desse dia em diante, Senhor, acreditamos que o povo Chitauri se alimentou de cérebros humanos. Só isso já sendo estranho, os cientistas encontraram escamas onde antes estava o cérebro humano, o qual foi removido e comido por algo ou alguém. Bem, ouvindo tudo isso que fala, muita coisa passa pela minha cabeça.
Primeiro você diz que a telepatia era a forma de comunicação. Até a vinda dos Chitauri, dos reptilianos, sim senhor. E acho que é como um músculo, quanto mais usamos ele, mais forte fica. Então, quanto mais se usar na telepatia, mais forte a sua mente se torna. Quer dizer que, quando a linguagem chegou, nos trouxe a este mundo tridimensional, mas nos desconectou desse poder mental. Sim, sim, senhor. Achei interessante também que a história que contou, que nos foi dada a linguagem, na verdade diferentes linguagens, assim como é dito no Antigo Testamento, na Bíblia e em outros livros da Antiguidade, que fomos divididos segundo a linguagem, pois do contrário não conseguíamos nos comunicar. E imagine quão difícil é hoje, através de livros, pois temos tantas línguas diferentes. Foi uma ótima forma de controle por um longo período de tempo, até mesmo atualmente na África. Hoje em dia, senhor, o povo negro prefere falar com outros em inglês, caso sejam de outras tribos. Durante muitas décadas, chegamos a ter jovens negros que criaram uma língua franca própria para todos, a qual damos o nome de língua Xhosa, uma mistura de línguas e palavras africanas. A criaram para servir de ponte para as diferentes línguas existentes entre o povo negro na África do Sul. Deixe-me dar um exemplo curioso de quão diferentes as línguas são aqui. A língua do povo Xhosa do Cabo Oriental é bastante similar à língua Zulu original, mas existem certas palavras importantes na língua Zulu, palavras muito boas. São consideradas obscenidades pelo povo Xhosa. Por exemplo, na língua Zulu, um espírito ancestral é chamado de Idlozi. Mas se você usar essa palavra em Xhosa, lhe dirão que estão falando um palavrão, porque para eles Idlozi significa tesão. E na língua Zulu, mil, moinho de milho, é conhecido como impupu, mas na língua dos Ndebele, moinho de milho é chamado bumpi, porque na língua Ndebele, impupu significa órgão sexual feminino. Na língua dos Machona, na língua do Zulu, desculpe, mãe se fala umama. Se eu quiser dizer minha mãe, eu digo umamawami, mas na língua dos Machonas, para o povo do leste do Zimbábue, a palavra umama quer dizer sentar-se no vaso para defecar. Então um dia, quando eu falei com meu anfitrião, Machona, decum umama, que em Zulu quer dizer sinto saudades de minha mãe, o anfitrião Machona imediatamente me levou até a latrina do fundo de sua casa. Isso porque na língua Machona, mãe é mai e não umama. Então vemos essas terríveis dificuldades, esses problemas sutis da linguagem, que se tornam enormes obstáculos ao tentar se comunicar na África. Assim criamos línguas. Existe outra linguagem chamada Fanagalo, que também é uma língua franca, consiste de palavras africanas, inglesas e Zulu. Língua essa que foi usada nas minas, nas décadas de 30 e 50, para criar uma ponte entre esse abismo entre línguas. Criamos línguas artificiais aqui na África, mas atualmente preferimos o inglês como língua para a comunicação. Alguns dizem que devíamos aprender francês ou outra língua para a comunicação na África. Alguns problemas da linguagem podem ser bem engraçados mesmo, mas é a mesma situação que divide e governa, que, na verdade, em outras palavras, criou essa desordem na África e no mundo. E olhando para minhas pesquisas e ouvindo tudo o que me contou, está me dizendo exatamente a mesma coisa por que passei. Uma incrível confirmação de que uma raça reptiliana de outro mundo está por trás da manipulação da humanidade há muito tempo. Mas qual a aparência desses
Chitauri, os reptilianos? Não sou um bom artista, senhor. Pode ter certeza de que é sim, mas é assim que acreditamos que os Chitauri se parecem. Eles foram criados nesse... Sabe, senhor, vocês, brancos, dizem que existem seres alienígenas nessa terra. Não, estão errados. A terra em que vivemos produziu 24 diferentes raças durante sua longa existência. Por favor, senhor. É assim que um Chitauri se parece. Chegam a mais de 3 metros de altura. É um ser bastante esguio. Até parece não ter estrutura óssea. Seus dedos não têm juntas. Parece que é como se os ossos dessa parte fossem flexíveis. Então alguns desses Chitauri possuem 3 garras, mais um dedo polegar. Alguns possuem 6 garras e 1 polegar. E alguns dos Chitauris possuem chifres em suas cabeças. E o que mais me surpreende é isso. Alguns produtores de filmes, como os produtores que fizeram o filme Star Wars, George Lucas, mostram criaturas em seus filmes que, na realidade, existem. Mesmo para alguém que não recebeu educação alguma aqui na África e que conhece esses Chitauri, é facilmente identificável. Por exemplo, no mais novo filme da série Star Wars, qual o título? Star Wars, A Ameaça Fantasma. Existe uma criatura que me surpreendeu chamada Darth Maul. É um ser vermelho e preto, com anéis de chifres ao redor de sua cabeça. É exatamente assim que um Chitauri se parece. Alguns possuem cabeças convencionais, sem qualquer chifre em suas cabeças. São os Chitauri rasos. Mas os Chitauri da realeza possuem anéis de chifres pontiagudos em suas cabeças. Mas os Chitauri de alta casta, como o rei deles, Baba Samarongo, esses possuem longos chifres que crescem nesse sentido, não para cima como nos touros, mas para os lados, como em alguns antílopes. Então me pergunto, só posso me perguntar, de onde esses produtores de filmes conseguem essas informações? E em outro estranho filme, senhor, o qual um dos meus alunos me pediu para que assistisse, o filme chamado Stargate 2. Nesse filme, senhor, existe uma criatura bem gosmenta, de coloração verde, com o rosto muito enrugado, com a cara cuspida e escarrada de Baba Samarongo, o terrível imperador dos Chitauri. Claramente, uma tremenda quantidade de conhecimento. O que estava e está acontecendo, que vem de maneira simbólica, de filmes e áreas de comunicação como Hollywood. Mas o que mais me surpreende é que quanto mais ouço o que está me dizendo, mais me remete ao que as pessoas ao redor do mundo, que descreveram desses seres reptilianos, pessoas específicas em cargos de poder, que morfam em físico reptiliano e voltam ao físico humano normal. E o que descrevem ter visto é exatamente o que me conta do conhecimento antigo da África. Fala de quem os viu, estamos falando dos mesmos seres. É uma surpreendente confirmação. O que sempre me descrevem são os olhos. Conte-me sobre os olhos dos Chitauri. Senhor, um guerreiro Chitauri tem os olhos de serpente. São olhos amarelados, com pupilas longitudinais. Brilham no escuro. Se um guerreiro Chitauri dessa classe estiver se escondendo numa caverna, verá seus olhos cintilando, mas um Chitauri da realeza possui 3 olhos, senhor.
Possui os olhos amarelados, que brilham como um estranho, um brilho quase gelado, parecido com o brilho de preciosas joias amarelas. E eles têm um terceiro olho no centro de suas testas, um olho que não pisca de cima para baixo, como um olho normal o faz, mas pisca vindo dos lados e que abre verticalmente. Esse olho do Chitauri é o olho que mata, porque é capaz de derrubar um homem apenas com sua chama. O brilho que sai desse olho. É daí que vem a ideia do olho gordo, então? É, sim, senhor. Sim, senhor. Na verdade, Humbaba, o imperador do Chitauri, que ainda está vivo até hoje, Humbaba possui um olho central. Seus 2 outros olhos foram costurados por sua esposa ciumenta. Mas seu olho que mata, o Samarrongo, o terrível olho vermelho, se abre dessa maneira. Senhor David, quero compartilhar mais uma coisa com você. Que é isso? A melhor forma de proteger algo mal é negar sua existência. E se você falar sobre assuntos como o Chitauri, se falar a respeito dos Mantindani, haverão aqueles que lhe dirão: lixo, isso não existe. Então, dessa maneira, esse grande mal permanece protegido, simplesmente por ser negado. Certa vez, em uma de minhas longas viagens pelo mundo, eu estava em Nova York, no local chamado Harlem, e lá vi uma pichação em uma parede, que se estendia por um corredor, e nessa pichação estava escrito: não existe essa tal de máfia, e mataremos todo o idiota que disser que ela existe. Cada vez mais, Senhor, na América, negam a existência da máfia. E ao negarem sua existência, na verdade, a protegem. Consciente ou inconscientemente, existem aqueles que negam a existência de uma conspiração internacional. Eles negam ferozmente sua existência, mas ao negarem essa conspiração, estão, na verdade, auxiliando e protegendo tal conspiração. Precisamos parar de negar a existência das coisas. Precisamos parar de dizer que os Chitauri não existem. Parar de dizer que aliens não existem. Parar de dizer que os Illuminatis não existem. Eles existem. Eu poderia lhe contar por horas a fio, por exemplo. Você sabe como o povo Zulu chama uma pessoa? Uma pessoa muito inteligente? Uma pessoa com muito conhecimento? Uma pessoa que recebeu a luz de Deus? A chamamos Onikaniselua. Em outras palavras, o iluminado. Kanissa significa iluminar algo. E Kaniselua é alguém que foi iluminado pelos deuses. Então você diz Illuminati, eu digo Kaniselua. É a mesma coisa. Em minha pesquisa é bastante claro. E novamente você está certo, existe uma tremenda negação. Até mesmo os pesquisadores de conspirações negam fortemente de que os Chitauri, os reptilianos e os Illuminatis são os mesmos seres. Exatamente, Senhor, porque entre meu povo sabemos quando 2 Chitauri se desafiam para decidir quem tomará o poder, e o fazem através de duelo, usando seus terríveis olhos. Eles começam a brilhar como peixes nas profundezas do mar, e quanto mais brilhoso os olhos estão, mais furiosos seus donos estão. É por isso que em certos locais da África aconselham as pessoas não andarem na rua de noite, porque são os locais que geralmente os Chitauri se degladeiam. É um desses locais da África, Senhor. É um extraordinário local chamado as Montanhas das Rochas Arredondas, Matobo, pronunciado erroneamente Matopo, no Zimbábue.
Essas colinas não são exatamente extraordinárias. Nessas colinas dizem ser o local número 1 na África, onde os Chitauri são avistados. E dizem que nessas colinas, Senhor, é onde Cecil John Rhodes foi enterrado. Mas tem mais. Você precisa visitar esse lugar um dia. Entre as pedras da montanha Matobo, Senhor, você encontrará espécies de lagartos que não encontrará em local algum da África ou do mundo. Espécies de lagartos que respondem ao chamado do ser humano. Quando fui pela primeira vez na terra chamada Rodésia, conhecida atualmente como Zimbábue, em 1956, encontrei um africano que lá trabalhava com atrações turísticas. Ele era um guarda florestal que fazia sons estranhos, chamando. E assim que ele fez o chamado, esses lagartos estranhos, esses tipos únicos de lagartos que você só encontrará aqui, que respondem ao chamado da voz humana, saíram de todos os cantos e buracos e se juntaram ao redor desse africano. E foi esse guarda florestal africano que me disse que esses sons que fazia não são apenas barulhos, mas o diálogo dos deuses estelares dos Chitauri. Assustadora coincidência saber que Cecil Rhodes, um dos maiores representantes Illuminatis, talvez o mais lembrado de todos os tempos, que fez tanto para aprisionar a África, escolheu ser enterrado no lugar que isso acontece. Entende, Senhor? Cecil John Rhodes veio até aqui, entrou nas cabanas dos africanos e, no desespero, sábios do povo Machona, sábios do povo Matebele, tentaram converter Cecil John Rhodes em um dos seus. Sábios do povo Matebele tentaram converter Cecil John Rhodes em um dos seus. Contaram a ele os segredos das montanhas Matobo, de que abaixo das montanhas Matobo existia uma cidade de grande conhecimento, dos últimos sobreviventes dos deuses dos Chitauri nessa parte da África. E se você for até as montanhas Matobo e levar junto um martelo de 2 quilos e acertar certos trechos desse território com esse martelo, você ouvirá um som oco denunciando a existência de grandes cavernas nas profundezas desse território. Existem 2 conjuntos de montanhas, as montanhas Matobo e ao leste do Zimbábue. Existem as grandes montanhas, conhecidas como Inhangane, as montanhas da lua chorona. Lá, até hoje, pessoas desaparecem sem deixar qualquer rastro. Às vezes, pessoas desaparecem por muitos dias, reaparecendo dias depois, sem saber onde ele ou ela estiveram. E, por que pessoas desaparecem lá? Milhares do povo negro já desapareceram ali. Foi ali que eu também desapareci, por 4 dias. Em 1959, em uma das experiências mais traumáticas que já passei na vida, o que aconteceu? Bem, em uma longa história, Senhor, minha professora Elizabeth Moyo me pediu para buscar uma erva especial que só nasce ali, aos pés daquelas montanhas. Era um dia normal, como qualquer um dia bonito e ensolarado como hoje. E eu amo a natureza da África. Me sinto em casa, por entre os arbustos, especialmente quando gozava de boa saúde. Eu amava os animais, amava seu cheiro e amava o cheiro da vegetação. Então eu estava procurando por essa erva, quando, de repente, uma brilhante névoa azul caiu ao meu redor. Demorou até eu reagir a essa coisa estranha. Era um dia quente e, de repente, do nada, a temperatura ao meu redor caiu. Parecia que eu estava no pico de uma montanha. Mas era um dia quente e, no momento seguinte, eu estava no que parecia ser um túnel metálico. Um túnel escavado. Eu estava deitado no que parecia ser uma bancada.
uma grande bancada de algum tipo. Sabe, uma mesa metálica em que um engenheiro ou outro alguém usaria para manipular algum metal. Mas essa bancada era brilhosamente polida. E então eu estava deitado ali, sem as minhas calças, e com minha camisa caqui, quando eu avistei, novamente, através daquilo que parecia ser uma névoa azul, um certo número de objetos em movimento que, de início, pensei que fossem bonecos. E esses objetos estavam vindo em minha direção. Percebi já surpreso, Senhor, que eram criaturas muito magras, baixas, parecidas com o ser humano, com cabeças muito, muito grandes, parecendo grandes melões. Essas criaturas não tinham nariz, assim como humanos possuem apenas pequenos orifícios dos dois lados no lugar do nariz, e suas bocas pareciam ter sido cortadas à faca na parte inferior de seus rostos, e essas criaturas vinham em minha direção. Sua cor era cinza, como em alguns tipos de peixes, e usavam uniformes cinza prateados que iam do pescoço até os pulsos, mas não pude ver se usavam botas ou não. E ao olhar para essas criaturas, descobri que havia algo acima de mim, me olhando. Então eu olhei para cima. Eu olhei direto no rosto de um deles. Ele era bem mais alto do que os outros. E essa criatura usava um uniforme justo, parecido com uma bola oval, sem emendas nem nada, até o pescoço, mas com os braços descobertos. Percebi que a criatura tinha dedos muito longos, Senhor. Cada um de seus dedos tinha uma junta a mais, e acabava numa garra negra, parecida com a de galinha ou de outro tipo de pássaro. Seu polegar não estava aqui, mas aqui no meio da mão. E essa coisa estava de pé, acima de minha cabeça, olhando para mim, e eu estava olhando em seus olhos. Eram realmente muito estranhos. Parecia estar usando óculos de plástico. Sobre seus olhos, eu conseguia ver seus olhos por debaixo desses óculos plásticos. Também tinha orifícios dos dois lados, mas sem o nariz como nós. Seu maxilar era muito pequeno, mas sem o nariz como nós. Seu maxilar era muito pequeno. E sua boca era uma simples fenda, com pequenas escamas onde seriam os lábios. Ela tinha um cheiro horrível. Não consigo descrever o cheiro, um fedor metálico e químico. O fedor parecia aquele quando queima-se latão ou cobre. Com um cheiro terrivelmente químico, esses dois cheiros combinados. E essa criatura olhava para mim. Eu estava com muito medo, mas não conseguia me mexer. E a próxima coisa que senti foi uma terrível dor na minha coxa esquerda. Foi como se tivesse enfincado uma faca até o osso. Gritei e tentei fugir dali. Meu corpo estava inativo, não conseguia me mexer, não estava amarrado em nenhuma corrente em cima dessa mesa. Não haviam cintos me prendendo, mas eu não conseguia mover meu corpo. E quando fui olhar para o que estava acontecendo, descobri que uma das criaturas mais baixinhas tinham cravado algo muito doloroso na minha coxa esquerda. E então, enquanto assisto tudo isso completamente horrorizado, a criatura tira dali esse negócio. Então vi que era algum tipo de lápis feito de um metal brilhoso, como o que parecia ser um cabo flexível na parte de trás dele. E antes que eu pudesse fazer qualquer coisa, Senhor, minha cabeça foi pega pela criatura maior acima de mim. Me pegou de ambos os lados desse jeito. E então uma terceira criatura enfiou algo em minha narina direita, aqui.
Senti como se tivesse sido baleado. A dor foi tão grande, Senhor, que eu gritei e gritei. Sangue encheu minha boca e saiu pelas narinas. E a criatura não se importou nem um pouco. Eu estava estupefado. A dor era muito grande, terrível. E aí, silenciosa e brutalmente, a criatura arranca aquilo que cravou em meu nariz, sangue jorrando de minha boca, de meu nariz. Eu estava entrando em choque. Então a criatura maior, friamente, inclinou minha cabeça assim. Para que o sangue saísse da boca, de alguma forma, aquilo me aliviou. E depois do que pareceu uma eternidade de dor, a criatura trouxe alguma coisa de outro lugar, que parecia com um coador de chá antigo, e colocou esse negócio próximo de meu nariz. Assim, eu devo ter desmaiado, e a dor amenizou. Entende, Senhor? Foi uma tortura tão intensa que até hoje eu não consigo descrever completamente. Mas aí, outra coisa aconteceu. Uma quarta criatura pegou meu membro entre minhas pernas, pegou meu órgão e prendeu algo nele. Foi muito estranho aquilo, mas não sentia dor alguma agora. Mas conseguia sentir aquele cabo flexível ainda se movendo dentro de meu corpo. E aí? Não consigo descrever. Foi como se meu sêmen estivesse sendo sugado por um pequeno, brilhoso e flexível cabo. E logo depois a criatura tirou aquilo de dentro. Gritei, chorei, gritei novamente, mas não conseguia me mexer. Aí algo aconteceu, algo que até hoje me surpreende muito. Depois de tirar o cabo flexível de meu órgão, a criatura ficou ali, fitando meu órgão. E eu estava tão assustado e eu urinei ali mesmo. E acidentalmente urinei no peito dessa criatura. A criatura pulou como se tivesse levado um tiro e caiu para trás. Mas seu rosto não mostrou expressão alguma, sua boca sequer abriu. Mas o jeito que a criatura reagiu, se desconcertando toda, como se eu tivesse mesmo machucado ela, mas estava usando aquele uniforme. E depois disso, Senhor, me deixaram sozinho. Exceto a criatura maior que estava do meu lado direito agora, com seus braços cruzados e olhando para mim. Então, enquanto eu olhava para ela e implorando, por favor, não quero mais dor, por favor, eu estava sangrando. De repente, cenas inundaram minha mente, cenas de prédios afundados num lago de água vermelha, edifícios apodrecendo, edifícios que pareciam ter sido bombardeados, e cidades atoladas numa terrível lama, árvores rastejando como fantasmas apodrecidos, árvores sem folhas, sem galhos, saindo da lama, como se estivessem envenenadas. Eu tive visões dessas coisas e então de uma entrada que eu não tinha visto antes. Surgiram estranhos e terríveis seres, Senhor. Eram exatamente assim. Era alto, feito inteiramente de metal, de olhos flamejantes e com focinho. Ele não fez coisa alguma. Apenas se moveu e ficou de pé do meu lado esquerdo. Não me tocou nem nada disso, só ficou ali do meu lado, fazendo um estranho barulho. Desse jeito. Então, Senhor, detrás dessa criatura metálica, apareceu outra criatura. Era tão radicalmente diferente das criaturas cinza. Nisso ela parecia exatamente como um humano terreno. Tinha pele rosada, como em uma mulher branca.
Tinha cabelos dourados e suas orelhas eram pontudas. Parecida com as de um animal, seus olhos eram brevemente puxados. Tinha uma cor azul bem pálida e em momento algum eles piscaram. Estava assim, nua, e ela tinha uma cauda pendendo de suas costas, que era bem visível enquanto ia embora, depois de fazer o que fez comigo. O que essa coisa fez comigo, subiu em cima de mim e fez amor comigo. E percebi que, diferente das mulheres normais, tinha o busto muito acima em seu tórax, e eles eram muito rígidos em aparência. E aqui, os pelos pubianos, assim como os das axilas, eram vermelho fogo, como se tivessem sido tingidos, e essa criatura não piscou em momento algum. Seus olhos eram assim, como se não houvesse líquido nos olhos. Era aquele olhar terrivelmente fixo. E era uma criatura pequena, do tamanho de uma garota de 16 anos. Embora pesasse muito, como comprovei quando ficou em cima de mim. Não havia emoção alguma durante toda aquela coisa. Não havia, sabe? E então as criaturas me tiraram dessa sala, depois das criaturas metálicas e rosa saírem. Essa criatura aqui me tirou da sala, auxiliada por uma segunda, e me levaram por um corredor que seguiu lentamente, nessa direção, do meu lado direito. Ali me mostraram coisas que até hoje eu não compreendo. Me mostraram versões pequenas dessas criaturas, nadando em grandes cilindros feitos de algo parecido com vidro. Estavam dentro de um líquido rosa. Pareciam sapos feios ali dentro. Pareciam fetos humanos abortados. Eram horrivelmente repugnantes. Aí, Senhor, chegamos em outra sala. Lá havia uma quantidade de pessoas, passando pela mesma tortura que eu tinha passado. Uma pessoa em particular, que passei bem de perto, era um homem branco, obviamente um europeu, com barba e bigode amarelados, com seus longos cabelos sujos de sangue. Esse homem olhou para mim e eu olhei em seus olhos, pois estávamos bem próximos um do outro quando passei. Então, para resumir a história, Senhor, me vi de novo naquele arbusto, mas eu estava somente com minha camisa. Meu calçado havia sumido, assim como minhas calças. Então tirei minha camisa e usei ao redor da minha cintura. Então comecei a caminhar, sem saber que direção estava indo, até encontrar uma trilha. Eu fui na direção dela. E um tempo depois, vi pessoas caminhando em minha direção. Era um grupo de jovens, homens e mulheres do povo Machona. E descobri que estavam indo para um centro comercial. Perguntei para que lado ficava a propriedade de Elizabeth Moyo. E então indicaram a direção. Mas mantinham certa distância de mim. E mais tarde descobri o motivo. Exalava um cheiro horrível, não humano, de meu corpo. Quando finalmente consegui chegar no vilarejo da senhora Moyo, todos os cachorros do lugar ficaram histéricos. Vieram correndo até mim em bandos, queriam me fazer em pedaços. E só com a ajuda dos aldeões pude me salvar. A senhora Moyo me perguntou aonde tinha ido. Eu lhe disse que não sabia. E ela disse, eu sei, você foi levado pelas criaturinhas. Eu disse que sim, não consigo entender ainda. Ela disse, não tente entender. Você foi escolhido pelos deuses como um sacrifício vivo. Então nem tente falar a respeito. Como posso ficar sem falar a respeito? Eu quero entender o que fizeram comigo, por quem e por quê. Até hoje, Senhor, tento entender o que foi tudo aquilo.
E, muitos anos depois, encontrei uma extraordinária mulher branca, Elizabeth Clara, uma famosa africana que trabalhou para a inteligência britânica durante a guerra e que dizem ter sido engravidada por um dos seres das estrelas. Ako. Perguntei a ela qual o propósito de tudo aquilo que fizeram comigo, pois desde aquele evento conheci muitos negros. Mais de 200 deles que passaram pelo mesmo tipo de tortura que passei. Passei por várias mulheres negras, assim como mulheres mestiças, que foram misteriosamente engravidadas pelas mesmas criaturas, que me capturaram. E deixe-me contar uma outra coisa, antes que eu a esqueça. Cerca de um ano depois dessa terrível experiência, eu estava caminhando sozinho pela rua Jeep, em Johannesburg, entregando correspondências, quando um homem branco gritou para que eu parasse. Então parei. Pensei que fosse um policial, querendo me prender por algum motivo. E quando tentei pegar meus documentos, o homem branco disse: "Escuta aqui, não quero esse seu passaporte asqueroso." Eu disse: "Então, senhor, o que o senhor quer, chefe?" Ele disse: "Preste atenção. Da onde eu o conheço?" "Da onde eu o conheço?" Eu disse: "Eu não sei, chefe." Mas ele parecia muito familiar mesmo. Ele retrucou: "Não tente me enrolar, cara. Da onde eu te conheço?" "Onde nós nos encontramos antes?" Então eu disse: "Nos vimos na Rodésia, em certo lugar. Você estava deitado numa mesa." Se eu tivesse acertado um soco nesse homem branco, ele não teria reagido da maneira que reagiu. Ele ficou muito pálido, quase cinza em aparência, e mudou de atitude. Disse um palavrão cabeludo e foi embora. Seus olhos não demonstravam raiva, senhor, mas puro e desnudado terror. História surpreendente. Sim, senhor, mas tem mais. Muito mais, pois eu ainda quero saber o que fizeram comigo. Senhor, um dia nós precisamos falar mais, aprofundadamente sobre esse assunto. Eu gostaria de lhe contar que desde aquela época eu descobri que eu sei de coisas que um homem do meu padrão educacional básico não deveria saber. Essas mãos, Senhor, é quem me conhece, pode comprovar isso. Essas mãos não fizeram apenas essas esculturas, usando apenas os antigos segredos africanos de modelagem em metais. Essas mãos, acredite ou não, conseguem fazer armas e motores de avião a jato. E quero que um dia você retorne à África do Sul, e eu lhe mostrarei essas coisas. Eu sei de coisas que não deveria saber, e isso tudo começou depois daquilo. Então, sabe, Senhor, eu quero saber o que me tornei desde aquele evento. Minha vida como um homem se tornou uma completa bagunça. E um dia deixe-me contar, Senhor, desde aquele evento, me tornei uma criatura bastante confusa. É muito constrangedor. Mas desde aquele terrível dia, eu me tornei bissexual. O que para mim, como um africano, é algo muito repugnante. Desde aquela vez, minha mente não parece mais pertencer a mim. Penso sobre coisas que um homem como eu não deveria se dar ao trabalho de pensar. Me preocupo com as pessoas. É doentio, Senhor. Arruinei minha vida ao me importar com as pessoas. Tenho vontade de pegar cada ser humano desse planeta pelos ombros e sacudi-los fortemente e dizer: escuta aqui, seu idiota. Existe muito mais coisas nesse planeta do que você sequer imagina. Senhor, eu vi os Chitauri.
Senti o cheiro deles. Eu tive minha própria experiência disso. E ainda existem pessoas que dizem que esses seres são deuses. Existem pessoas que dizem que essas criaturas fazem experimentos em nós. Isso é um monte de bobagens. Essas criaturas estão nos produzindo e colhendo. Essas criaturas não são alienígenas, Senhor Ike. Essas criaturas são sexualmente compatíveis com nossas mulheres. E o que isso lhe diz? Diz que esses seres vieram daqui mesmo. Esses seres são parte de nós. E isso os torna muito mais perigosos. Eles nos conhecem muito, mas muito bem. Conhecem as maiores fraquezas de nossa mente, assim como conhecem os maiores potenciais de nossa mente. Eles operam no que eu chamo de área cinza da existência humana, aquele lado de nossas vidas que não queremos confirmar a existência. Criaram as tradições africanas, dizem os Titauri. Desafiaram Deus em uma terrível guerra, e que Deus os derrotou, o Deus verdadeiro, Nicolunculu, o Criador. Deus os derrotou e fechou suas bocas, para que nunca mais possam falar ou comer. Mas nos disseram que os Titauri se alimentam das energias que nós, seres humanos, liberamos. Eles fazem com que lutemos uns com os outros, e quando toda a terra estiver se afogando em morte, medo e terror, quando centenas de pessoas estiverem com raiva e medo, os Titauri se alimentarão, pois eles se alimentam do que chamamos de lado negro, que é exposto quando a raça humana destrói o planeta em que vivem. Se alimentam de emoções humanas. Sim, Senhor, emoções muito intensas. É dito, por exemplo, que se você avistar um Titauri passando pelos arbustos ou mesmo parado por ali e ele estiver olhando para você, caso você esteja acompanhado de sua esposa ou namorada, você precisa fazer amor com ela imediatamente e liberar o máximo de emoções possíveis, deixando assim o Titauri satisfeito, para que ele vá embora sem lhe causar danos. E outra coisa, Senhor, nos dizem que os Titauri se alimentam da energia gerada quando centenas de mentes humanas ou apenas uma mente humana começa a trabalhar em certos níveis. Nos é dito que os Titauri querem que pensemos em certos níveis de pensamentos específicos. Sim, Senhor, eles nos recompensam com longa vida. Posso perguntar a você, Senhor? Já se perguntou como um pensador, por que será que em grandes universidades ao redor deste mundo encontramos professores que pensam em certos níveis e que vivem naturalmente uma vida longa? Albert Einstein, Raymond Dart, Robert Broom, todos os professores viveram longas vidas. E minha tia Mirna, a última outra, Sanusi, na África do Sul, fora eu, é tão ativa quanto uma jovem e, no entanto, está chegando aos seus 99 anos. Minha madrasta, Rose, e minha tia, extrema longevidade. E ela ainda está viva. Perdeu praticamente todas as suas crianças. É a recompensa dada pelos Titauri. Se você pensar em certos níveis, a descrição de sua abdução claramente descreve o que conhecemos como Greys, e que alguns também chamam de povo-formiga, devido à cor cinza e grandes olhos negros. De que maneira você acha que estão conectados com os reptilianos? O que acha que a cobertura escura dos olhos oculta? De que maneira você acha que estão conectados com os reptilianos? Algum tipo de verdade reptiliana? Senhor, os tão famosos alienígenas chamados Grey são, na verdade, servos e criados dos Titauri. Se você avistar um Titauri e um desses, verá bem poucas diferenças raciais. Na verdade,
ouso até mesmo dizer isso, de que essas criaturas são a prole dos Titauri, a forma que extraem substâncias de humanos e animais. A forma. Eles são os representantes externos dos Titauri em qualquer lugar. E, se você estiver bem perto de uma dessas criaturas e olhar para seus olhos parecidos com óculos, verá olhos arredondados, Sr. Ike, por trás desse negócio escuro parecido com óculos. E esses olhos são os olhos reais da criatura. Agora, deixe-me dizer uma coisa. No Lesoto existe uma montanha muito estranha. Uma montanha chamada Leribe. Nessa montanha, coisas surpreendentes acontecem. A cada período de 10 ou 20 anos. Agora, há pouco tempo atrás, um fazendeiro africano encontrou um objeto próximo dessa montanha. Um objeto que havia caído do céu. O fazendeiro guiava seu trator até que viu esse estranho objeto jogado no chão, com pequenas esferas de eletricidade saindo de toda a volta do objeto. O africano caminhou até o objeto e, quando tentou tocar nele, uma estranha força atingiu ele, jogando-o com toda a força de costas no chão, esparramado. O africano se levantou, voltou ao seu trator e nunca mais voltou ali. O que o africano viu foi um OVNI que caiu, um disco voador. Ele o descreveu de maneira surpreendente, e ele disse que dias depois apareceu o que ele diz ser um caminhão de remoção muito grande, acompanhado por soldados usando uniformes pretos, homens de preto, usando óculos e gorros. E esses soldados colocaram o OVNI no caminhão, e o caminhão foi embora, mas, quando as pessoas foram ao local ver, viram que algo tinha caído no local. No entanto, não viram nenhuma marca de pneus que o homem havia descrito. Algo caiu ali, foi removido. Mas não haviam marcas de pneus do veículo pesado descrito. Agora, deixe-me contar outra coisa. Foi em 1958. Na verdade, acho que esse incidente que vou descrever, senhor, tem alguma conexão com o que aconteceu comigo em 1959. Tenho certeza disso. Um amigo meu, de Lesoto, me ligou, dizendo que tinha algo muito importante e que queria compartilhar comigo. Ele disse: por favor, você precisa vir ao Lesoto, precisa. Então eu fui para lá, e então vi que ele tinha escavado um buraco na parte de trás de sua cabana. Então ele pediu que ele e sua segunda esposa entrássemos nesse buraco, na noite que estava chegando, e aí compartilhar algo muito, muito sagrado. Bem, entramos no buraco, usamos uma escada quebrada, e lá dentro daquele buraco comemos pequenos pedaços de uma coisa. Ele me pediu para mastigar aquilo muito bem, pois eram muito duras. Nessa época, eu ainda tinha dentes. E eu mastiguei, mas percebi que o que eu mastigava era algum tipo de substância seca e que tinha o mesmo gosto que sentiria na boca. Caso você coloque uma moeda de cobre nela, tinha esse gosto de cobre, como se você estivesse chupando uma moeda de cobre. E então saímos daquele buraco e entramos na casa dele. E no dia seguinte ficamos assombrosamente doentes. Muito, muito doentes, Senhor.
Nossa pele estava com erupções, como brotoejas. Eram muito doloridas, coçavam muito. Tomamos banho de urina na tentativa de fazer a coceira parar, sem efeito. Mergulhamos em água, não adiantou. E no final, mal conseguíamos respirar. Minha língua parecia ter inchado em grande proporção. Aí fiquei tão mal que quase não conseguia abrir meus olhos. Minha pele coçava incessantemente, eu mal conseguia respirar. Assim que os dias passavam, tinha passado uma semana, mas que pareciam 100 anos. Lentamente as erupções iam desaparecendo. Com isso, minha pele começou a descamar. O mesmo aconteceu com a pele do meu amigo e de sua esposa. Estávamos muito doentes, mas quando eu consegui falar, perguntei a ele o que foi aquilo que me deu para comer. Foi isso que nos deixou tão doentes. Por que fez isso, meu amigo? Ele disse: olha, o que compartilhamos foi algo que só pode ser comido enquanto estiver escondido num buraco. E essa coisa era a carne de um Deus. Eu perguntei: um Deus? Ele disse: sim. Falei: mas estou doente agora. Ele disse: espere, você vai se recuperar. Ou morre em 2 dias, ou se recupera. Nós vamos nos recuperar, porque estávamos vivos depois de 2 dias. Senhor Ike, mal consigo descrever o que aconteceu depois disso. Tente imaginar, Senhor. Você está doente, fraco e com febre. De repente você está delirando e rindo completamente, louco. Começamos a gargalhar. Foi completamente incrível. O que nos fez, o que causou a gargalhada, não faço ideia. Mas gargalhamos por horas a fio, nós 3. E aí, quando nossas mandíbulas não conseguiam mais gargalhar, outra coisa aconteceu. A irmã mais velha de meu amigo nos deu toda a água disponível. E quando comecei a beber a água, meu sentido do paladar estava tão aguçado que eu fiquei chocado. A água de uma fonte da montanha tinha gosto de, eu não sei do que, gosto de vinho, de outra coisa, gosto de algum outro lugar que não conheço. Minhas papilas gustativas tinham sido aguçadas de alguma maneira. E então veio outra sensação que mal consigo descrever. A sensação surgiu em nós 3. Era uma sensação de que éramos um só, com todo o universo. Quando olhei para uma árvore, do lado de fora da casa de meu amigo, a árvore parecia ser um arco-íris vivo e multicolorido. Quando olhei para uma montanha na distância, meu sentido da visão estava tão aguçado que eu via cores além de qualquer cor. Não consigo dar melhor descrição, Senhor. Então, Senhor, depois disso, eu estava muito fraco, mas com um apetite voraz. Então deixei a casa de meu amigo e viajei de volta para a África do Sul. Cada passo que eu dava pelo caminho, eu me sentia como uma pessoa renascida. Foi uma sensação que palavra alguma consegue descrever. E quando perguntei a meu amigo, mais tarde, o que era essa tal carne de um Deus, ele disse que era a carne de um puana. É assim que eles chamam os Grey? Sim, senhor. Quem diz que essas coisas não existem, melhor pensar melhor. Eles são tangíveis. Eles têm cheiro e, mais além, são comestíveis, caso queira arriscar. Na África temos um costume antigo, que muitos negam a existência hoje em dia, de que tudo o que dizem se tratar de um Deus deve ser comido. Existem lugares na África
até mesmo hoje em dia, onde, se você estiver doente e for uma pessoa espiritualizada, bem, deixe-me contar o que aconteceu no país chamado Zaire. Eu fiquei doente, Senhor. Estava passando por uma das 7 iniciações e caí doente com um sério problema de estômago. Estava tão doente que tudo o que meus amigos negros e brancos puderam fazer não surtiu efeito. Então, certa noite, um de meus mestres veio até mim e pediu que, já que eu iria morrer, eu desse a honra aos donos do local de me comer depois que eu morresse. E aí, Senhor, é algo muito bom ser convidado para um jantar, mas não quando você faz parte do menu. Então me recuperei tão rapidamente que fugi daquela região, em um dos ônibus locais, e nunca mais voltei lá, muito agradecido. O medo às vezes pode ser um bom remédio, e para mim foi, sem dúvida. Você acredita, credo, que essas sensações que passou por estes sentidos altamente aguçados, a unicidade e tudo o mais, são os mesmos sentidos que tínhamos antes e que os Titauri manipularam? Acredito que sim, Senhor. Acredito piamente. Eram sensações que nenhum ser humano possui. Deixe-me corrigir, mas nenhum ser humano possui. Foi como se uma voz estivesse falando dentro de minha cabeça. Uma voz surpreendente, e depois disso, meus poderes proféticos foram intensificados. É isso que penso. Nós, seres humanos, Senhor, somos muito mais sagrados e maravilhosos do que imaginamos ser. E sinto que perdemos algo em algum momento de nosso processo de desenvolvimento, ou devo dizer, no processo de nossa manipulação. Credo é uma informação fascinante que muitos pesquisadores da comunidade ufológica se interessarão muito, que essas criaturas Grey, extraterrestres ou não possuem essa aparência, mas usam esse disfarce. Sim, senhor, exatamente, lhe direi o porquê. Alienígenas Greys têm morrido em vários locais da África. Estão sendo assassinados, mas estão sendo muito ágeis na recuperação dos corpos de seus amigos, que caíram de suas naves espaciais. Mas, às vezes, sangomas africanos roubam esses corpos antes de serem recuperados. E, acredite em mim, Senhor, eu ouvi e vi que esquartejar o corpo de uma dessas criaturas é um trabalho extremamente difícil. O que você pensa ser a pele da criatura, na verdade, se trata de um traje justo que ele usa. Debaixo desse traje cinza, a criatura, Senhor, é rosada, como a pele de um animal escalpelado. Seus olhos são redondos, com pupilas verticais. Isso aqui são óculos que a criatura usa. Ah, mas como eu sei disso? Para conseguir desmembrar uma criatura dessas, ocasionalmente chamamos elas de Mantindani. Em Zulu quer dizer os atormentadores, os torturadores. Para desmembrar uma criatura dessas, você vai precisar de um machado novo, direto da loja, um machado pesado e muito bem afiado para conseguir passar pela pele dessa criatura. A pele dessa criatura, Senhor, não está próxima de sua carne. Entende? Minha pele está próxima de minha carne, não? Mas existe um espaço entre a carne e a suposta pele da criatura. Trata-se de um material especial, não uma pele. Então a criatura está usando, na verdade, 2 vestimentas. Está usando uma vestimenta justa, que cobre todo seu corpo. E também usa um macacão por cima dessa vestimenta. Muitos deles não usam luvas. E, aqui, para cortar o Mantindani,
você precisa de um machado muito afiado. E ainda precisa de alguém forte para alcançar até a carne, mais uma vez conseguindo passar por esse traje. Você pode abrir e tirar a coisa inteira, podendo ver a carne da criatura, por baixo da vestimenta. É reptiliana? Sim, senhor, é. Contarei como a criatura se parece sem sua pele cinza. Parecem com certos tipos de peixes tropicais. É muito parecido com a barriga desse tipo de peixe, que aqui na África do Sul usam para fazer fritos, aquele peixe cinza. Aquele peixe comprido e cinza, a textura de sua pele real é assim, mas os vasos sanguíneos são muito próximos da superfície da pele. Na verdade, há pouco tempo atrás, Sr. Ike, aqui na África do Sul, centenas de estudantes, alguns negros e de outras raças, estavam sendo aterrorizados por uma criatura que chamaram de Pink Pink, uma criatura que parecia ter sido depelada viva. Era um mantindane sem sua pele ou traje. Interessante quando mencionou que os olhos escuros desses Greys encobrem alguma coisa, e logo depois a história dos homens de preto que parecem interagir de maneira nada positiva com os envolvidos com casos de OVNIs. E esses homens de preto usam esses óculos escuros, talvez os mesmos desses. Exatamente, senhor. Mas deixe-me dizer que, pelo menos nos últimos 100 anos ou mais, os homens de preto se tornaram ocidentalizados, ao menos na África. Na África antiga, se você matou um mantindane, um desses você será visitado por seres terríveis, que usavam longas vestes negras, feitas de peles de animais e grandes túnicas em suas cabeças. Essas criaturas costumavam usar máscaras brancas, com olhos negros assustadores pintados nelas. Chamavam-nas de Isilo Zangubo, as bestas dos cobertores. E eu diria que essas terríveis criaturas, a versão africana dos homens de preto, costumavam ter um importante papel na escolha de certos reis na África do Sul. Essa é uma história que desejo contar, com grandes detalhes, um dia. Toda a vez que você machucasse um mantindane, você receberia uma visita de homens de preto. E um de meus tios, senhor, era um vigilante noturno, logo depois da Segunda Guerra Mundial. E ele viu o que pensou ser um ladrão, tentando entrar numa das fábricas que armazenavam propriedades extras do exército. Ele golpeou o indivíduo e o fez com bastante força. O indivíduo caiu atrás de umas caixas, mas só então, depois disso, meu tio, um velho durão Zulu, compreendeu que havia derrubado não um ser humano, um jovem ladrão, mas sim um mantindane. Meu tio largou seu cacetete e saiu correndo, gritando daquela fábrica. Não muito tempo depois disso, pois meu tio tomou do indivíduo o que ele pensou ser uma bolsa. Ele levou consigo essa bolsa até o povoado de Alexandra, depois de sair correndo da fábrica, mas não conseguiu abrir essa bolsa. Enquanto estava sentado ali em sua cabana em Alexandra, próximo de Johannesburg, em sua cabana chegaram 2 homens brancos, que disseram ser detetives. E esses ditos detetives disseram à esposa de meu tio que deveria entregar a eles a bolsa que meu tio tomou daquele indivíduo. Ela entregou a eles e eles desapareceram. O que estou tentando dizer, Sr. Ike, é: quanto mais ricos nos tornamos, mais reagimos como os chitaúris reagem. Alguns de nós, quando adquirem muita riqueza, começam a consumir metais e outros minerais que realmente não precisam. Entretanto,
Se você estudar a história dos Chitauri, descobre que os Chitauri usam esses metais e minerais como medicamento. Sabemos que os Chitauri, quando doentes, untam seus corpos com ouro em pó, o qual é absorvido por sua pele, curando-as de suas debilidades. Para referência, esse era um costume dos reis Mulubutapa, no Zimbábue, os homens que construíram as ruínas do Zimbábue, que, ao alvorecer de algumas manhãs, o rei sacerdote seria untado da cabeça aos pés com ouro em pó, e às vezes era sacrificado em ritual, no topo da muralha do Forte do Zimbábue. E, para minha completa surpresa, quando visitei a América do Sul, descobri que os antigos maias tinham exatamente o mesmo costume de untar um Deus-Rei com uma mistura de gordura e ouro em pó. Eu sei, segundo minhas pesquisas, que o povo maia da América do Sul e Central possuem grandes lendas sobre esses deuses reptilianos. Sim, senhor, a coisa é... Se você ler as antigas histórias do nosso povo ou ouvi-las, contadas pelos contadores de histórias, descobrirá que nós, seres humanos, de alguma forma, estamos programados para alterar o mundo em que vivemos e transformá-lo em um lugar inabitável para nós mesmos. Nos dizem pelas tribos da Nigéria, pelas tribos do povo Dogon, que há algum tempo, muitos 1000 anos atrás, todo o deserto do Saara não era ainda um deserto. Na verdade, fotos foram tiradas de certas partes do Saara, visto de cima, que mostram antigas cisternas de irrigação, onde agora só há um deserto soprado pelo vento. Agora eu pergunto, Senhor, estamos sendo usados como instrumento para a destruição de nossa própria espécie? Minha resposta é sim. Quanto mais rica uma pessoa se torna, mais ela age como um Chitauri age. Algumas pessoas ricas chegam ao ponto de largar suas antigas esposas e adquirir novas, exatamente como o rei Samarrongo dos Chitauri faz. Ele mata e devora todas as suas esposas, que não conseguem mais fazer amor com ele, e adquire novas esposas. Ele já matou e devorou 36 de suas esposas durante seu longo reinado, e somente uma esposa foi astuta o bastante de conseguir fugir das garras dele. Vemos muitos milionários se divorciando e adquirindo novas esposas. E os Chitauri, diferentemente dos africanos tradicionais, acreditam que a fêmea é inferior ao macho, e o mesmo fazem os milionários desse mundo. Veem as mulheres como seres inferiores e abusam delas. Você acabou de ver Entrevista com Credo Mútua, parte 1, a Agenda Reptiliana, com David Icke, dublagem Flávio Vale. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, deixe seu comentário, inscreva-se no canal, ative o sino das notificações, compartilhe em suas redes sociais. A todos, muito obrigado. Namastê.